Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele e quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo aqui a passadeira Érica, tá bom? A passadeira Érica, pessoal, ela tem, né, aí como base esse bico lindo que precisa de ter contagens certas aqui nesse início, tá, da nossa passadeira. Então, nessa videoaula, eu venho trazendo para vocês todas as explicações que vocês precisam para fazer aí a sua passadeira, certo? Já temos a videoaula do tapete, tá? Só que lá na videoaula do tapete, faltou alguns detalhes aí para vocês compreenderem, né, o tamanho certo. Então, aqui hoje, na aula da passadeira, eu venho trazendo para vocês todas as explicações. Peço para vocês prestarem bastante atenção, tá? Porque aqui vai ser respondido todas as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas, pessoal, que estiverem nos comentários, tá? E já tiverem sido respondidos aqui no vídeo, eu vou deixar só um coraçãozinho, tá bom? Porque eu não consigo ser tão específica escrevendo quanto nos detalhes que a gente consegue passar aqui, né? Verbalizando, falando com vocês aqui durante o vídeo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui essa mini passadeira, tá bom? Pra fazer a videoaula pra vocês. A minha mini passadeira, ela ficou aí, né, com 1,5 m de comprimento por 52 centímetros aí de largura. Ela pesou aí, pessoal, apenas 490 gramas, né? Então, bem econômica, menos de meio quilo, passou um pouquinho aí, né, de 1 m de comprimento, né? Deu 1,5 m. Eu utilizei, pessoal, aqui barbante número 6, agulha 3,5, as cores azul marinho e salmão, tá bom? Do salmão, nessa ordem de cores, foram 135 gramas e do azul marinho foram 355 gramas, certo? Bom, pessoal, então, para o nosso bico dar bem certinho aqui, a gente precisa fazer a contagem exata de pontos aqui nesse início aqui, ó. Nesses bloquinhos, deixa eu só me ajeitar aqui. Nesses bloquinhos aqui, pessoal, tem que ter uma quantidade certa para que o nosso trabalho venha se desenvolvendo e a contagem aqui desses bicos, ó, que ficaram aí bem grandões, né? Eles deem certo, porque nós vamos usar aqui esses espacinhos, né? Que a gente forma durante aqui o trabalho e temos a adaptação aqui no canto para ficar um bico bem certinho, tá? Então, pessoal, aqui no meu início, né, do meu trabalho aqui para esta passadeira, eu fiz um total de 43 carreirinhas aqui de vai e volta. Então, pessoal, aqui nessa partezinha do início, tá aí, né, o nosso segredo para que no final, ó, o nosso bico bata bem certinho, tá? Então, aqui, ó, a gente vai contar, né, de uma em uma carreirinhas, tá bom? Ó, 1, 2, 3, não é de grupinho não, tá, pessoal? É uma a uma carreirinhas, até formar um tamanho aí exato para que o nosso tapete bata certinho aí os pontos. No meu caso aqui, eu fiz com 43, né? Carreiras de ida e volta para bater aí minha passadeira de 1 m, né? E como eu falei para vocês, eu fiz ela menor para fazer a videoaula. Se você quiser fazer maior ou menor, pessoal, você tem que diminuir ou aumentar aí de 8 em 8 pontos, certo? Então, eu deixei aqui uma continha que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, que a partir, né, do tapete do tamanho médio, vocês vão ter que ir aumentando aí de 8 em 8 carreiras, tá bom? Aqui, ó, eu tenho a minha fita métrica, eu vou medir com vocês aqui quanto que o meu ponto mede aqui, né, em 8 carreiras. Olha, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, nessa aqui, ó. Então, daqui até aqui, o meu ponto dá 11 centímetros, quase 12 centímetros, tá? Então, eu sei que cada vez que eu aumentar um grupinho, né, de 8 carreiras para bater certinho aqui o meu bico, eu vou estar aumentando aí de 10 a 12 centímetros da minha peça, certo? Se vocês já fizerem, pessoal, os tapetinhos menores, ajuda muito, tá? Porque aí você vai, né, se basear pelo tamanho dos tapetinhos. Então, a nossa passadeira, pessoal, ela pode ter aí, né, a partir de 19 grupinhos ali no início, né, carreiras de volta, ela pode ter 19, 27, 35,
43, que é o caso da minha passadeira, mais 8, 51, mais 8, 59, mais 8, 67, mais 8, 65, tá? Então, aí são possíveis números, mas eu aconselho vocês, né, a estarem aí sempre olhando a descrição do vídeo que vai estar marcado, mas também fazendo o tapete menor para que vocês possam se basear aí na forma exata do tapetinho de vocês, tá bom? Porque às vezes alguém vem, comenta no vídeo, ai, como que eu faço para atingir aí tantos, né, tantos centímetros? Gente, as respostas geralmente estão nos vídeos, tá? Então não tem como eu me basear para responder para você exatamente, porque eu não conheço o seu ponto, tá bom? Então, pessoal, tá, todas as dicas, né, que vocês precisam aí para tá fazendo a passadeira de vocês, está inclusa aqui nesse vídeo, tá bom? Você fez aqui toda a sua base inicial com essa quantidade de pontos que bate ali. Por exemplo, eu fiz com 43 carreirinhas aqui, né? 43 bloquinhos iniciais. Se eu tivesse feito aí, né, com 75 grupinhos, ia dobrar praticamente o tamanho da minha passadeira. Então, pessoal, vocês precisam conhecer o ponto de vocês, tá? Mas a partir ali da nossa contagem, né, de 8 em 8 pontos, o bico de vocês vai bater bem certinho como está aqui no passo a passo, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição, vocês estejam ali atentos. Eu fiz aqui uma versãozinha menor para estar explicando para vocês aí na videoaula, ó. Bem econômica, né? 1,05 m, pesou apenas 490 gramas, né? Tem vez que tapete não chega aí, né, a esse, a esse peso, né? Tapetinhos tem vez que chega, né, nesse peso aproximado, aí fica um pouquinho mais pesadinho, né? Então, pessoal, ele é todo vazadinho, né, que deixa a nossa peça econômica. O bico também, ó, ele é todo vazadinho e bem fácil de fazer, viu, pessoal? A explicação aqui ficou meia complexa porque o nosso bico vai bater certinho com a nossa peça, mas a execução do tapete é bem fácil e bem simples aí, né, de ser feito, certo, pessoal? Então, espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Durante a videoaula, eu vou estar falando novamente sobre essas questões, né, que alteram aí o tamanho da nossa peça. Eu espero muito estar ajudando vocês a produzir essa peça que está linda, pessoal. Olha que cores lindas, né? Então, eu espero muito que vocês gostem, né? Ergam aí o volume do celular de vocês, porque a pessoa que fala baixo, gente, não tem jeito. Eu recebo muitos comentários pedindo, né, pra mim falar mais alto. Gente, eu não consigo, até porque a videoaula tem que ser uma coisa tranquila, né? Se eu começar uma videoaula, né, desde o meu primeiro pontinho até o final, gente, da minha passadeira, eu vou estar rouquinha no final e vocês, né, vão estar tampando os ouvidos porque a minha voz vai alterar e muito. Então, eu não consigo falar mais alto que isso, tá bom, pessoal? Alguns casos aí vocês podem também estar trocando de aparelho, porque tem celulares sim que reproduzem o nosso áudio aí mais baixo, tá bom? Eu sei disso porque eu tenho 3 aparelhos aqui em casa, tem do marido, tem dos filhos, né? E eu observo bem que muda muito de celular para celular. Então, arrume aí, né, um jeitinho de você estar ouvindo melhor a videoaula, se o seu aparelho não for tão bom assim de altura, né, de áudio, para você fazer essa peça aqui maravilhosa junto comigo, tá bom? Então, agora, pessoal, vamos lá, né, para a nossa videoaula. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos começar aqui fazendo um total de 18 correntinhas, tá bom? Vamos fazer 18 correntes. Fiz as 18 correntinhas, pessoal, agora eu vou dar minha laçada e vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta aqui, eu vou fazer um ponto alto, certo? Próxima corrente, mais um ponto alto. Próxima corrente, mais um ponto alto, certo? Uma corrente, pulo um espacinho na próxima corrente, ponto alto. Próxima corrente, ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. Formei aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo mais uma da base, faço mais 3 pontos altos, um para cada correntinha. Uma corrente, e agora, ó, faço aqui nessa última corrente um ponto alto.
E já vou dar um jeitinho de colocar esse fiozinho lá pra cima pra esconder ele, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente ficou, olha, com 3 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Separados por uma correntinha e sobrou aqui um cantinho e aqui outro cantinho. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, vou virar aqui o meu trabalho e aqui dentro, ó, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 2. Coloquei aqui meus 2 pontos altos, faço uma corrente, venho aqui nesse próximo e faço 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Aqui, ó, no último espacinho, nós vamos fazer mais um bloquinho. E 3. Então, assim, ó, nós estamos fazendo grupinhos intercalados, ó. A gente tinha 3 aqui na carreira anterior, e aqui em cima temos 4. Agora, a gente vai virar, fazendo 1, 2, 3, 4 correntes, e aqui dentro, vamos começar a fazer os grupinhos novamente, de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Deixa eu puxar um pouquinho de fio, que meu fio tá ao contrário hoje aqui. 2 e 3. Uma corrente. Quando a gente finaliza com o espacinho, é fácil, né? Agora, aqui nós precisamos fazer o espacinho, correto? Então, aqui, ó, a gente tem o bloquinho fechado, vai fazer uma corrente e vai fazer o espacinho aqui da próxima carreira, ó. Em cima do último ponto aqui, um ponto alto. E aqui já ficamos com um espacinho igual aqui. Então, virando, a gente vai fazer a mesma coisa, que é preencher esse espaço. 1, 2, 3 correntes, viro, e aqui dentro, mais 2 pontos altos para completar o bloquinho de 3. Volto preenchendo cada espacinho desse com um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos, uma corrente, e aqui já temos o espacinho. Fazemos aqui mais 3 pontos altos. Igual a carreira, né? Ali, a gente precisa agora fazer o espacinho, que é 1, 2, 3 e 4 correntes, virou, e aqui vamos começar o bloquinho. Então, a gente vai intercalando e fazendo aqui, né, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Essa passadeira, pessoal, no caso do tapete maior, vocês precisam, tá? Estar medindo um tapetinho de vocês pronto para vocês estarem calculando o tamanho que vocês querem da passadeira, certo? Então, aqui, né, eu trouxe um cálculo bem simples para vocês. Eu vou até colocar vocês ali perto do meu tapetinho para me explicar para vocês bem certinho, para que não fique dúvidas. Não tem como, pessoal, eu colocar uma fórmula exata para vocês falando medidas, tá? Eu vou fazer uma medida nesse vídeo e vocês vão tirar a referência de vocês. Mas não tem como, tá? Eu falar exatamente quanto que vai dar, tá bom? O que eu posso fazer para vocês é mostrar para vocês que tamanho que vocês podem fazer na quantidade de pontos, tá? E aí, vocês vão se basear no tapete de vocês para fazer as próprias contas, tá? Ó, esse aqui é o meu tapete que eu já tenho pronto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir dessa ponta até essa ponta, dessa ponta até essa ponta. No meu ponto, tá, gente? Na minha tensão de ponto, essa extremidade aqui até a de fora ali, deu exatamente 21 centímetros. Então, eu descarto essa conta de 21, essa outra conta de 21, eu tenho aí, né, 42 centímetros. Tudo que eu precisar da minha passadeira, eu vou
colocar aqui nesse centro, certo? Então, se eu quero uma passadeira, né, de 1 metro, por exemplo, eu tenho que descontar, né, ali os 42 centímetros, vamos descontar 40 para ficar a conta mais fácil. Então, de 1 metro eu tiro 40, certo? 40 centímetros, vai ficar aí 60 centímetros. Esses 60 centímetros eu preciso inteirar com um cordão desse aqui para completar minha passadeira. Porém, o nosso bico, ele é feito ali, né, para esses bicos aqui serem encaixados, certo? Ó, a nossa contagem lá do início, tá? Ela tem que bater com aqui para o bico ficar certinho do jeito que a gente fez, né, nesses tapetes aqui. Então, a gente tem que seguir ali uma regrinha para montar ali aquela parte, certo? Então, voltando aqui, pessoal, ó, então eu tenho aqui já alguns pontos. Mas, para o meu tapete, né, crescer, eu preciso ter uma quantidade de pontos para formar aqueles bicos dali que vocês acabaram de ver. Então, né, eu posso fazer com 11 carreiras aqui, que os bicos vão casar, ou com 19 carreiras, e assim vamos aumentando de 8 em 8 pontos para formar ali aquele bico. E assim, né, você vai precisar fazer aí a sua continha para você ver que tamanho você vai fazer. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, essa contagem para vocês, tá? Vai ficar ali bem certinho de quanto em quantos pontos você vai ter que aumentar. Aqui, na minha tensão de ponto, eu quero uma passadeira de 1,10 m, 1,15 m ou 1,25 m, por exemplo. Então, eu vou começar a minha aqui com 43 carreiras dessa daqui. Como que eu cheguei nessa conta de 43? Eu fiz, né, a minha base, né, que o meu tapete, ele começa ali com 9, com 9 não, perdão, com 11, com 19, depois com 27, depois com 35, depois com 43. Essa conta está sendo formada porque eu tô somando, né, de 8 em 8 após a minha base, tá, pessoal? Que a gente não precisa só de 8 carreiras, a gente precisa de mais um espacinho aqui para formar os cantos ali do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar a conta para vocês, já que é para passadeira, a partir de 19 carreiras, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo. A descrição do vídeo é do seu lado aí, do lado aqui do seu vídeo, né, do lado direito, tá? Tem uma setinha para você apertar para baixo, bem onde eu escrevi o nome do tapete, logo abaixo tem ali uma setinha, você aperte ali, ou vai estar escrito mais. Aí, você clica naquele mais, ali vai aparecer todos os detalhes que eu coloquei da peça para vocês, certo? Então, pessoal, lembrando, se quer que o bico fique casadinho, tem que prestar atenção aqui na quantidade de carreiras, ok? Então, agora, a gente vai fazendo aqui o mesmo processo, né? Sempre se baseando ali na contagem ali, né? Para vocês estarem fazendo. Fez o tapetinho menor, né? Como que eu vou saber para saber certinho? Pega a sua trena, pessoal, e vai contando a medida apenas, né? Apenas a medida, não aqui a base dos pontos, né? Porque a gente precisa ter uma quantidade exata. Mas se você precisar aumentar um pouquinho o seu tapete, é só você ver quanto que dá 8 carreirinhas dessa daqui, né? A minha carreirinha deu tantos centímetros, eu vou medir naquele outro só para vocês verem. Ó, no meu ponto ali, deu 8 centímetros, tá? 8 centímetros, 8 não, pessoal, deu 12 centímetros, 8 carreiras, tá? Então, deu 12 centímetros. Então, eu sei que cada vez que eu aumentar um bico, eu vou aumentar ali uns 11, 12 centímetros, tá? Essa é uma conta boa para vocês se basearem ali no tapetinho de vocês, né? Então, pessoal, eu vou agora aqui, né, concluir aqui toda a minha passadeira. A explicação, pessoal, no primeiro momento, ela vai parecer, assim, bem complexa para vocês. Mas é só vocês fazerem o tapetinho menor que vocês vão começar a entender essas explicações. Se vocês já estão começando fazendo pela passadeira, então faça, né, como eu, uma passadeira aí com 43 carreiras, para vocês estarem aí depois se baseando, tá bom? Depois também você pode ver quanto ficou medindo a minha passadeira e você fala, não, eu preciso maior, aumenta então aí de 8 em 8 carreiras, que vai aumentar aí, né, de 12 em 12 centímetros, certo?
Bom, vou completar aqui, pessoal, a minha base, né, inicial aqui do nosso tapete, nosso tapetinho, a nossa passadeira aérica, e volto com vocês daqui a pouquinho. Pessoal, fiz as minhas 43 carreiras, agora, né, é bom a gente contar, conferir bem certinho, ok? Pra não ter erro. Então, aqui agora, eu vou finalizar fazendo um ponto alto no último ponto, vou puxar aqui uma correntinha, né, só, e vou cortar o meu fio. Então, pessoal, eu vou deixar marcadinho pra vocês na descrição, vocês contam pra ver se bate ali com o tanto de pontos que precisa ser feito, tá bom? Agora, a gente vai ali pra aquele tapetinho pra me mostrar uma coisa pra vocês, ok? Ó, pessoal, coloquei aqui pra vocês verem, ó, desse início até a última carreira deu 67 centímetros, certo? Aí, aquela continha que eu falei pra vocês deixar pra acrescentar depois é essa daqui, ó, dos 21 centímetros, tá vendo? Então, agora vocês fazem a base e agora que vocês vão completar aqui essa parte, ok? Aí, pessoal, aqui, ó, a minha base deu 67 centímetros, mais 21, aqui dá 88, vamos colocar aí 90, né? Então, a minha passadeira, se eu fizer aqui com 43, vai ficar por volta de 1,05 m, 1,10 m, tá? Eu vou fazer ela desse tamanho, né? Pra fazer a videoaula pra vocês, vai ficar mais fácil também pra mim tá explicando. E aí, a gente consegue também vender num valor mais econômico a nossa passadeira, certo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Eu vou arrumar aqui só pra vocês verem, ó. Tem umas meninas que eu vi no grupo fazendo, elas fazem assim, ó, né? Se elas querem um tapete, por exemplo, de 1,30 m, olha, gente, quase não coube. Mas as meninas, elas fazem assim, ó, elas colocam um tapete do lado do outro, certo? 1,34 m deu aqui, ó, né? Por exemplo. E aí, elas colocam a base delas, ó, começa aqui, nessa primeira base, certo? Ó, coloca bem certinho e vê. Pra fazer 1,30 m de tapete, eu preciso inteirar dessa ponta até o final daquela lá, senão não vai dar certo aqui, né? O meu trabalho é uma conta bem interessante, gente, porque se você tá fazendo um jogo de passadeira, você precisa ter 2 tapetinhos. Então, faz os 2 tapetinhos, precisa de uma passadeira de 2 metros, coloca dessa pontinha aqui até a última pontinha desse aqui 2 metros e completa aqui com a sua base, mas sempre lembrando de fazer aquela conta, né, de 19, tô aqui sem meu caderninho, né, aumentando de 8 em 8 a partir de 19 aí, para dar certo o seu trabalho, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas bem, né, explicativas, bem didática, para vocês estarem atingindo o tamanho necessário da passadeira de vocês, tá bom? Sempre é bom contar 2 vezes aqui para ver se tá dando certo, né, aí a sua conta, certo? Nosso jogo de passadeira vai ter essa mesma ordem de cores, tá bom? Eu vou estar fazendo apenas com 2 cores. O jogo de banheiro, ele tem mais troca de cores, ok? Então, pessoal, aqui, ó, já escondi meu fiozinho, né, pra transpassar ele. Agora, o meu próximo fiozinho, vou fazer a laçadinha inicial aqui, né? E agora, pessoal, aqui a gente vai usar esse cantinho, né? Então, eu vou começar um pouquinho antes aqui, tá? Pra gente tá fazendo. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntes. E aqui, mais 2 pontos altos. Ficamos aqui com 3. Vou fazer aqui uma corrente. Aqui, pessoal, ó, no nosso cantinho, ó, temos aqui o bem do canto e esse espacinho antes e esse depois. Esses 3 espacinhos nós vamos usar para fazer ali, né, a nossa lateral do nosso tapete. Então, aqui nesse primeiro cantinho, ó, é o antes, né, primeiro espacinho, perdão, antes aqui do cantinho, nós vamos estar colocando mais pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, 2, 4, 5. Uma corrente, e agora aqui nesse espacinho do canto, novamente, mais 5 pontos altos. 4 e 5.
uma corrente, e aqui nesse próximo espaço, novamente 5 pontos altos. 4, 5. Então, pessoal, o pontinho do canto aqui do meio, 5 pontos altos, um antes e um depois também com 5 pontos altos. Agora, a gente vai aqui, ó, para essa nossa lateral, uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui no cantinho, pessoal, é um canto, tá? Que vai ser 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes virando, e aqui mais 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Ficando assim, ó. Então, aqui ficou ovalado e aqui reto. Agora, deixa eu só puxar pra cá meu fio. Nessa parte reta aqui agora, pessoal, vai ser uma corrente e no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. E assim, pessoal, nós vamos até o final aqui da nossa base, fazendo uma correntinha, 3 pontos altos, até nós chegarmos aqui, ó, nesse final aqui, tá? Então, nesse antes, nós vamos parar, porque aqui, ó, vamos fazer o cantinho, certo? Então, aqui, pessoal, eu fiz a minha uma correntinha e já cheguei aqui nesses 3 cantinhos aonde a gente tem que ficar observando, tá? E aqui ficou assim. Agora, aqui, novamente, nós vamos fazer nesse primeiro espacinho os nossos 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Uma corrente. Meu celular não tá querendo focar. E aqui, novamente, opa. Tenho aquele nozinho que a gente iniciou aqui, deixa eu só arrumar pra não ficar aparecendo muito ele. Opa. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Uma corrente, e aqui também no próximo, 5 pontos altos. Então, a gente usou o cantinho para fazer 5 pontos altos, um espacinho antes e um espacinho depois para fazer aqui, né, esses 5 pontos altos. Agora, nós vamos aqui para a parte reta, é uma corrente, 3 pontos altos e uma corrente. E aqui no cantinho, são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora, próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui já estamos, né, na nossa parte reta, então, vai ser bloquinho para cada espacinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Completei, pessoal, aqui toda a minha parte reta, né, com 3 pontos altos e uma corrente de espaço. Agora, pessoal, a gente vai finalizar a carreira, e toda vez que a gente for finalizar a carreira, vai ser desse mesmo jeito. Porém, para quem vai aí estar arrematando o fio, eu vou mostrar para vocês agora, tá? É uma correntinha, venho aqui no terceiro ponto, puxo baixíssimo, pego esse fio, puxo lá pra trás, puxo bem ele, faço uma correntinha e sim corto o meu fio, tá? Todo o arremate de final de carreira vai ser assim. Porém, né, eu vou continuar aqui com a mesma cor, então, pra gente subir aqui a carreira, vai ser sempre desse jeitinho aqui, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, com um ponto baixo, assim, na terceira correntinha ali, né, na última correntinha, fazer aqui 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, certo? Ficando assim.
Agora, pessoal, quero pedir a colaboração de vocês, tá? Porque como é um trabalho grande, eu vou estar falando tudo o que vai acontecer aqui desse lado e vocês vão repetir aqui desse lado, tá bom? Então, essa partezinha aqui, ó, eu vou explicar bem certinho. Só que a hora que vocês chegarem aqui, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Porque se eu for explicar tudo, como é uma passadeira, né? Vai ficar muito grande a aula, muito extensa. E a gente sabe que tudo que a gente repete em um lado do tapete, a gente tem que espelhar e fazer no outro, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui com vocês e vocês façam essa outra aqui. Aqui, pessoal, a única atenção que nós temos que ter é que antes aqui, ó, desse grupinho de 5 pontos altos, né? Tem 3 grupinhos aqui de 5 pontos altos. Esse bloquinho antes, ele vai alternando, tá? Então, toda vez que eu chego próximo aqui, esse de 5 pontos, eu olho aqui o que eu preciso estar fazendo, tá? Que é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Então, essa é a atenção aqui da passadeira, porque a parte reta vocês já viram, né? Bloquinhos dentro de espacinho separados por uma corrente. Então, vamos lá, vamos começar aqui esse lado, vamos prestar bastante atenção, né, para estar fazendo o outro lado. Então, aqui, ó, eu já estou antes, né, deixa eu puxar minha luz para cá, antes aqui do meu grupinho de 5 pontos, eu vou fazer agora aqui aquela parte que o nosso trabalho fica retinho. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse terceiro ponto. Tem um fiozinho aqui sobrando, eu vou puxar ele lá para trás também. Uma corrente, certo? Então, toda vez nessa parte, nós vamos intercalar aqui entre um bloquinho cheio, entre fazer uma casinha vazia. No próximo, vai ser como essa primeira carreira, um bloquinho cheio. Então, essa é a nossa atenção toda da peça, certo? Agora, aqui nos 5 pontos é uma correntinha, né? Eu já fiz, e agora é um pontinho aqui para cada um de base, né? Tem 5 pontos altos, então vai ter 5 pontos altos aqui na parte de cima do nosso trabalho. Fiz os 5 pontos altos, eu vou fazer um aumento aqui no mesmo ponto, né? No último ponto, ó, ficando assim, um para cada de base. E no quinto ponto, faço mais um ponto de aumento, ficando com 6 em cima. Uma correntinha, e aqui no próximo, vamos estar fazendo aqui dois, 3, 4, 5 pontos. Coloquei, né, os 5 pontos em cima dos meus pontos de base, no último vai ter aqui um aumento. Uma corrente, próximo grupinho com 5 pontos, também um para cada pontinho de base. Opa, escapou aqui. 4, 5. Fiz aqui os meus 5 pontos, faço o sexto no mesmo lugar que é o nosso aumento. Então, cada vez que a gente for fazer essa parte, aqui no último ponto vai aumentar mais um ponto, tá bom? O crescer todo do trabalho vai ter um aumento de um ponto. Uma corrente, aqui nesse espaço, ó, faço um ponto alto, igual a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer sempre o mesmo processo antes e depois aqui do grupinho de 5 pontos. Uma corrente e aqui 3 pontos altos. Uma corrente e aqui no cantinho são 3 pontos altos, 2 correntes, virando meu trabalho para ele ficar ali reto, de acordo com o que ele vai crescendo, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui já estou na parte reta, que é bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Mais um bloquinho. Então, pessoal, esse vai ser todo o nosso processo. O que a gente acabou de fazer aqui neste ladinho, vamos fazer lá do outro, sempre prestando atenção aqui nesse grupinho antes, né, do grupinho de 5 pontos, certo? Então, a hora que vocês chegarem, né, aqui, antes desse grupinho, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer lá aqui, deixando um espacinho vazio, tá bom?
Então, repitam esse processo, né, lá do outro lado. Essas partes retas é sempre bloquinho dentro de bloquinho, separados por uma corrente. Então, a gente se encontra ali no finalzinho da carreira. Pessoal, fiz toda a minha segunda volta, ó. Chegando aqui, eu subi a carreira igualzinho eu mostrei pra vocês aqui na carreira anterior, tá? E aí, aqui agora, nós vamos fazer mais uma vez aqui, né, a nossa próxima carreira. Deixa eu só arrumar aqui que vai cair. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a nossa terceira carreira, tá? E é isso que vocês vão fazer do lado de lá também. Então, aqui, ó, a gente vai, né, fazer aqui nesse espacinho vazio, 2 pontos altos. E para completar o nosso bloquinho, aqui nesse ponto, vai ser um ponto alto. Então, a gente fez o bloquinho cheio aqui, ó. Então, a gente tá intercalando, né? Na próxima carreira, a gente vai fazer o bloquinho aqui dentro e aqui em cima desse vai ter um espacinho vazio, tá? Então, esse aí é o nosso padrão da volta. Uma corrente e agora a gente vai novamente fazendo um para cada de base. Nessa carreira, eu tenho 6 pontos altos, então, eu vou fazer aqui os meus 6 pontos altos. E aqui no último, eu preciso pôr mais um, ficando, então, com 7, certo? Achei que tinha desfiado aqui, não é. E aqui uma corrente, próximo espacinho também. Então, pessoal, por todo o nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer aqui nessa cor mais forte, né? Um total de 6 carreiras. E pelas 6 carreiras, toda vez vai ter um ponto para cada um de base. E no último pontinho aqui, ó, o nosso aumento, certo? Uma corrente de espaço e aqui novamente mais 3 pontos altos, 4, 5, 6 e no último mais um, formando 7 pontos, tá? Então, nós estamos aumentando um ponto por vez aqui nessa parte. Agora, aqui, a gente vai fazer uma corrente e igual, né, deste lado está esse. Então, eu faço um ponto alto em cima desse ponto aqui que está sozinho. Para fazer o bloquinho, eu faço mais 2 pontos, uma corrente, e aqui, novamente, nós vamos fazer o nosso grupinho de 3 pontos altos, uma corrente. Chegamos no cantinho, é 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui nesse espaço, 3 pontos altos. Então, pessoal, nós já chegamos naquela parte reta, que é bloquinho dentro de bloquinho, separados por uma corrente. Então, vamos lá. Aqui, nós fizemos a nossa terceira carreira. Ela está, ó, certinha no meu ponto. O que você pode fazer se no seu ponto estiver acontecendo isso, né? O seu trabalho esteja subindo para cima. Você pode colocar aqui, ó, entre esses grupinhos, nesse aqui, 2 correntinhas, tá? Aumentar uma correntinha a mais aqui por 2 vezes, certo? Nesse trabalho, pessoal, vocês podem alternar o número de correntes, tá? Mas cuidado para o trabalho não ficar muito mole, fica bem estranho, né? Então, assim, o meu trabalho, ele tá bem firminho e tá dando super certo, ok? Pessoal, aqui, vocês vão fazer, né, do outro lado, a mesma coisa que nós fizemos aqui. Vou até colocar um pouquinho mais perto para vocês estarem vendo. E, pessoal, a gente vai seguir mantendo ali aquele padrão de aumentos aqui nesse último ponto alto. E aqui nessa parte que eu falei para vocês que requer um pouquinho mais de atenção, é só lembrar de estar fazendo um bloquinho vazio, o próximo preenche, o próximo faz vazio. Então, pessoal, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, vou fazer aqui, né, as carreiras que eu preciso. Perdão, pessoal. Eu vou fazer aqui um total dessa cor de 7 carreiras, tá bom? Então, 1, 2, 3, e a gente vai fazer 7 carreiras no total. Na dúvida, pessoal, é só vocês prestarem atenção aqui para saber bem certinho a sequência e aqui lembrar de colocar um aumento no último pontinho, tá? Mas eu vou fazer meu trabalho,
Vou voltar com mais 7 carreiras preenchidas e nós vamos dar uma repassadinha, tá bom? Aí, num passo de mágica, eu vou voltar com vocês, e aí vocês veem a sequência do trabalho, mas é bem facinho, né? Quem já fez o outro tapete, já tirou de letra, ok? Então, agora, vou produzir e daqui a pouquinho eu volto com vocês para mostrar aqui como que ficou, né, a nossa sequência de pontos. Pessoal, então, eu fiz aqui, né, as minhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras aqui na cor azul marinho. Agora, vamos voltar novamente para o salmão, fazendo a laçadinha inicial. E vamos vir aqui em qualquer espacinho desse, tá? Para fazer nossos bloquinhos. Ponto baixo, 2 correntes e aqui mais 2 pontos altos. Deixa eu já subir esse fio aqui, que eu já gosto de deixando ele escondido. Uma corrente, próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Essa carreira aqui, pessoal, agora, ela vai ser toda de bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, separados também por uma correntinha. Agora, a gente vai fazer, né, aqui também os bloquinhos naquela parte fechada dos nossos leques ali, né? Ó, então, aqui nesse espacinho, entre o leque, vai ter também um bloquinho, certo? Assim. Agora, deixa eu só pegar um pouquinho de fio aqui. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma correntinha, vamos pular o primeiro, o segundo, no terceiro, vamos fazer um ponto alto, e aqui no próximo, mais um ponto alto e mais um no mesmo lugar, tá? Então, a gente fez aqui, né, um grupinho de 3 pontos altos, um sozinho e 2 juntos. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um no próximo aqui, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha, e aqui no espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, 1, 2, no terceiro, o meu primeiro ponto alto. No próximo, 2 no mesmo lugar. Uma correntinha de intervalo, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto, e no próximo aqui, 2 pontos altos. Uma correntinha e aqui também, sempre pulando um de base. É só ali no comecinho que a gente vai pular 2, tá? Ó, uma correntinha, e aqui vai pular 2 pontinhos, e no terceiro vai começar a fazer os bloquinhos. Mas aqui dentro, né, dos leques, vamos fazer apenas uma corrente, né, e vamos pular um apenas de base. Aqui no próximo, são 2. Uma corrente, e aqui pulando um, faço um ponto, no próximo, faço 2. E aqui nesse espacinho, perdão. E aqui, pessoal, nesse espacinho, nós vamos colocar também, tá? Um bloquinho aqui de 3 pontos altos. E 3. Uma corrente, e agora, para cada espacinho de base, vai ter 3 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Ó, está assim o nosso trabalho. Então, pessoal, essa repetição que a gente fez aqui desse lado, nós vamos fazer lá do outro lado também, tá? E aqui nessa parte, continua bloquinho dentro de bloquinho, e aqui no cantinho, será também cantinho, tá bom? E a gente vem por toda a parte reta, fazendo o mesmo padrão.
que era de bloquinhos separados por uma correntinha, tá? O que vai mudar é essa parte aqui, tá bom? Que vocês vão estar fazendo do outro lado também. Depois, pessoal, vai vir duas carreiras só, tá? De bloquinhos de 3 pontos altos aqui dentro, tá bom? Separados por uma correntinha. Porém, pessoal, quem precisar estar fazendo duas correntinhas aqui, ó, pode ver que no meu deu certo, tá? Ó, tá certinho, né? Nem virou assim um pouquinho, não tá faltando ponto. Eu vou continuar com uma correntinha. Se você fez aqui essa sua parte, ele já está assim, virando pra cima, né, que tá faltando ponto, você pode colocar nessa parte aqui, ó, duas correntinhas de intervalo, tá bom? Mas na parte reta, continua do jeitinho que você, né, já estava fazendo com uma correntinha, pra não ficar aquele tapete muito solto, certo? Então, pessoal, completem essa volta, né, lá do outro lado aqui tem esse padrão, ok? Aí, depois, vocês vão fazer mais duas carreiras, assim, de bloquinhos, separados por uma ou, né, em outro caso, duas correntinhas. Eu vou fazer aqui intercalado. Essa aqui minha agora é salmão, a próxima é azul marinho e a próxima vai ser salmão, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas, ok? E volto mostrando pra vocês depois de pronto. Essa primeira carreira que teve alteração, as outras duas são só bloquinho, né, dentro de bloquinhos separados por uma ou, quem sabe, duas correntinhas aí no seu ponto. Pessoal, fiz aqui então, ó, as minhas 3 carreiras, ó. Pra mim, gente, deu certinho apenas com uma correntinha, ó, ficou bem certinho, tá bom, ó? E aí, pessoal, a gente fez aqui, né, uma carreira no salmão, voltei novamente aqui com o azul marinho e novamente aqui com o salmão, certo? Aí, pessoal, quando vocês forem começar a parte das correntinhas, como a gente vai deixar aqui o bico marcado, comecem próximo aqui, tá? Da quininha aqui, pra ficar mais fácil da gente tá fazendo o bico. Essa carreira, pessoal, ela é bem simplesinha, tá? Porque a contagem dos pontos já deu certo aqui nessa parte aqui, ok? Né? No decorrer que a gente veio fazendo aqui, tá tudo certo pro nosso bico bater. Nessa carreira aqui, eu já fiz um pouquinho, ó. Toda essa parte reta vai ser de 4 correntinhas e um ponto baixo aqui no intervalinho, certo? 1, 2, 3, 4, no intervalinho, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, e aqui ponto baixo. Então, pessoal, a parte reta, deixa eu só puxar esse fiozinho aqui, depois eu tenho que cortar ele. Nessa parte reta aqui toda vai ser assim, tá bom? 4 correntinhas e ponto baixo. Nada impede que, se você precisar, coloque mais correntinhas. Mas aqui, pessoal, começando essa parte aqui, nós vamos colocar 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4 e 5, ponto baixo no espaço. Para o nosso bico ficar mais esparramadinho aqui na nossa curva, tá? Vai ficar mais bonito. Então, daqui pra cá, 4 correntinhas, nessa parte aqui, né, das nossas hélices, vão ser 5 correntinhas. Então, façam aí, pessoal, eu encontro com vocês aqui no biquinho, que o biquinho vai ser marcado, ok? Então, pessoal, ó, aqui com 5 correntes aqui, eu já voltei a fazer 4, tá? Dessa hélice pra cá, já tem 4 correntinhas aqui de espaço. E o nosso cantinho, pessoal, ele vai ser assim, ó. Tô aqui no meu último espacinho, vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui no último, né? Faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, 4 correntes, perdão. Venho aqui no próximo espaço aqui, ó, tá? No próximo espaço, não, perdão, pessoal. No primeiro ponto alto, depois do espaço. Ó, ficou assim, então, com 4 correntinhas. Agora, novamente, 1, 2, 3 correntes e aqui, ponto baixo. E agora, pessoal, daqui pra lá, vão ser as 4 correntes novamente, certo? Até a gente chegar lá naquelas hélices novamente e voltar a colocar 5 correntes, tá bom? Então, a única diferença que vai ter na nossa carreira é esse cantinho aqui, tá bom? Pra gente colocar um bico marcado aqui. Então, concluam a volta de vocês, lá do outro lado é desse jeitinho aqui mesmo que faz, e eu encontro com vocês lá no final da carreira. Pessoal, ó, nós já chegamos, né? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, baixíssimo, né?
ponto baixíssimo, e vou caminhar aqui dentro, ó, com 1 e 2, por 2 pontinhos, e vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, pessoal, aqui a gente vai fazer aquela continha, tá? Aqui, ó, esse biquinho vai ser cheio, então, esse e esse vão ser com pontos baixos, presos com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, prendo aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes e prendo aqui com um ponto baixo. Aqui, pessoal, dentro do cantinho vai ter os pontos altos pra gente estar fazendo o bico, tá bom? Então, aqui vai ser espacinho cheio, tá? Nós vamos colocar aqui um total de 9 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, tá? Ficando assim, ó, 2, 4, 6, 8 e 9 pontos altos. Aqui, vou prender com um ponto baixo. Opa, peguei o pontinho lá de baixo. Um ponto baixo aqui na alcinha. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, e aqui mais um ponto baixo. Fui soltar meu barbante ali, pessoal, se empolguei. Aqui, ó, são 2 alcinhas, tá? Entre os biquinhos. Deixa eu parar aqui o celular, começou a pular aqui. Aqui, pessoal, são 2 alcinhas e aqui nós já vamos fazer, tá? O bloquinho, o espacinho cheio, que é também com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, certo? Fiz os meus 9 pontos altos, vou prender aqui no meio e vou fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Se essa volta aqui de baixo você já fez com 5, aqui em cima também são 5 correntinhas, tá? Aqui eu estou fazendo com 4, porque embaixo, né, eu fiz já com 4. Ó, fiz aqui as minhas 2 alcinhas, o bloquinho, o espacinho cheio, 2 alcinhas. O próximo aqui é cheio com 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Prendo com um ponto baixo, faço mais 1, 2, 3, 4, prendo, fiz a minha primeira alcinha, 1, 2, 3, 4 correntes, fiz aqui a minha segunda alcinha. E agora que esse próximo é um grupinho cheio. Então, pessoal, esse vai ser a nossa sequência aqui por todo o nosso trabalho, certo? Um espacinho cheio, faço 2 alcinhas, e aí, mais outro espacinho cheio. Assim, pessoal, vai dar bem certinho lá no cantinho. No cantinho também são 9 pontos altos, porque aqui a gente fez um cantinho menor. Então, os 9 pontos altos vai dar também para fazer aqui a nossa curvinha, certo? Então, completem aí toda a voltinha de vocês, a gente se encontra no final da carreira. Aqui, pessoal, finalizando, ó, eu vou fechar aqui nesse ponto baixo. Vou caminhar novamente por 2 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui novamente 1, 2, 3, 4 correntes e vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesses pontos, tá? Nos pontos altos. No primeiro, vai ter um ponto alto, uma corrente. No segundo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E assim, pessoal, nós vamos estar fazendo para cada um dos 9 pontos, um ponto alto, separados todos por uma correntinha, tá? Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Opa, achei que tinha pulado um ponto ali.
Esse bico, ele é bem fácil de fazer, né? Apenas ele precisa, né, bater a quantidade certinha para encaixar aqui no nosso trabalho, né? Aqui, ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas, no próximo espacinho, ponto baixo. E aqui nós já estamos no próximo grupinho aqui de pontos altos, então, é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e assim, pessoal, nós vamos estar fazendo por todos os bicos, tá? Inclusive, ali, né, no bico do cantinho ali, né, que vai marcar o nosso trabalho, tá? Esse bico, ele não tem segredo, tá, pessoal? Agora é só sequência mesmo, né? Depois da nossa base estruturada, o tapete já tá certinho. Então, ó, fiz aqui os 9 pontos, né? Separados por uma correntinha, venho aqui e prendo meu ponto baixo. E essa vai ser aqui a nossa sequência, ó o barulho, de toda a peça. Aqui, se vocês acharem, né, que tá faltando algum pontinho, dá pra vocês colocarem aqui, ó, antes e depois aqui. Antes de começar aqui o primeiro ponto, dá pra pôr uma correntinha. Mas depois, vocês vão ver que ele vai se assentar perfeitamente a hora que a gente começar a passar a nossa última carreira do bico. Então, pessoal, completem aí, né, toda a volta de vocês, fazendo esse mesmo padrão, tá? Ponto alto para cada um de base, separados por uma correntinha. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a volta. Agora, a gente vai finalizar aqui novamente, ó, no ponto baixo que a gente fez. Vamos caminhar aqui por uma, duas correntinhas, fazer aqui um ponto baixo. Agora, pessoal, nós vamos preencher os espacinhos aqui, tá? Entre onde foi feita as correntinhas, né? Entre os pontos. Então, aqui nesse primeiro, são 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes e vamos fazer o picô. Você pode estar pegando aqui ou pode estar pegando aqui na cabecinha do ponto, que é mais rápido. Fechei o meu picô. Próximo espaço, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e faço aqui novamente o meu ponto baixo. 1, 2 pontos altos. Tenho aqui já 2 picôs, né? 1, 2, 3 correntes e aqui faço mais um picô. Nesse espacinho aqui também vai ter 2 pontos altos. Só que nós vamos ter 3 picôs a cada lado, o do meio maior. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo, aliás, na cabeça do ponto, vou fazer um ponto baixo. E já venho para o próximo espaço fazendo 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, faço mais um picô. Próximo espaço, 2 pontos altos. Olha que chuva, pessoal, que está caindo aqui. Voltando aqui, pessoal, fui lá ver a chuva, se não tava molhando nada. Agora, novamente aqui, 3 correntes, picô. Então, a gente tá intercalando, né, entre 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e faço aqui o picô. E agora, o nosso último espacinho vai ter 2 pontos altos. E agora, a gente vem aqui, deixa eu arrumar aqui, pessoal, que eu embolei pra mim pra lá. Agora, aqui nesse espacinho aqui, ó, vai ter um ponto baixo, certo? Então, aqui, pessoal, na curvinha, ó, nós ficamos, né, com 1, 2, 3 picôs, o picô maior, né, que é o central maior, e mais 3 do outro lado, né? Então, são 2 pontos altos, um picô. 2 pontos altos no próximo espaço, um picô. E assim a gente fez pelos 9 espacinhos, e ficou assim. Na correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo e já vai vir aqui para os próximos bicos, que também é o mesmo padrão, tá? 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e faço aqui um picô. Próximo espaço, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e o picô. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e aqui
o picô. E aqui, ó, no meio, vai ser 2 pontos altos, né? Você vai fazer 3 picôs, o do meio, ele é maior. Então, a gente vai fazer aqui, né, os 3, e aqui o central vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos correntes e faz aqui o ponto baixo, certo? Agora, aqui, a gente já segue pro próximo espacinho, fazendo 2 pontos altos intercalados por picô. Aqui, novamente, mais 2, 3 correntes e o picô. Ó, aqui vai ser meu último picô. E agora, aqui, o meu último espacinho tem 2 pontos altos, mas agora a gente já vai, né, prender aqui na alcinha das correntinhas. Então, pessoal, esse aqui vai ser, né, aí o nosso padrão por toda a nossa volta, tá? 3 pontos altos, 3 picôs, deixa eu tirar aqui. 3 picôs menores, um maior e 3 menores aqui desse lado. Você pode também tá fazendo todos ali do mesmo tamanho, tá bom? E aqui, ó, no bico do nosso tapete também é igualzinho que a gente já tá fazendo, tá bom? Então, essa aqui vai ser toda a nossa última volta, né, do nosso bico, ela vai ser toda aqui desse jeito. Se você estiver fazendo igual ao outro tapete, o Érica, né, é só, se você estiver intercalando as cores, é só você fazer aqui apenas os pontos altos, depois vir passando a carreira de outra cor, tá bom? Aí tem a outra videoaula que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para caso você esteja fazendo, trocando aqui de cores, certo? Então, vamos completar essa carreira, a gente volta para arrematar aqui o fiozinho. Aqui, pessoal, voltando, olha que lindo que fica esses bicos, gente. Muito lindo, né? Então, aqui eu fiz os meus 2 últimos pontos altos, eu vou finalizar aqui, ó, nessa alcinha de trás do ponto baixo, vou puxar pra frente. E agora, eu venho aqui por baixo, levando esse fio lá pra trás, faço aqui uma correntinha e vou cortar aqui o fio. E vou puxar bem pra serrar aqui, né? E aí, eu vou esconder aqui, né, este fio aqui por trás, ou com a minha agulha mesmo, né, transpassando, ou agulha de tapeceiro, né, pessoal? Aí são os nossos arremates. Então, pessoal, essa aqui, né, é a nossa passadeira Érica. Se a sua passadeira não deu certo, seu bico, é que alguma coisa aconteceu aí de errado no crescimento da sua peça. Quero pedir para você assistir de novo, né, a aula e todas as dicas aí, para que você possa acertar e fazer aí esse modelo que tá lindo, né, pessoal? Tem um bicão, ó, bem lindo. Aqui as imagens, né, já estão aí um pouquinho estouradas. Deixa eu só erguer que tá caindo. Vamos ver se eu puxar aqui. Mais ou menos melhorou um pouco aqui, né, pessoal? Estoura um pouco de lado a cor, né? Pra fazer a videoaula não dá, que foge aí um pouco. Mas então, esse aqui é a nossa passadeira Érica. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.